Isso aqui é urgente. O ministro Fux anulou os processos contra os réus do 8 de janeiro. Existe algum jeito melhor da gente começar o final de semana do que com justiça e com esperança? Porque foi exatamente isso que foi trazido para o nosso coração a partir do que acabou de acontecer com a notícia de que o ministro Luiz Fux passou a votar para declarar a nulidade de todos os atos do STF. Ele basicamente aplicou toda a fundamentação que ele já tinha aplicado no seu voto no processo contra Bolsonaro, trouxe agora também para os casos dos perseguidos políticos. Eu vou te contar por que isso é importante no final e eu vou começar traduzindo esse voto para você de um modo muito simples. Está votando para derrubar tudo, para não deixar pedra sobre pedra em todos, absolutamente todos os casos do 8 de janeiro e da trama golpista. O ministro declarou a nulidade de todos os atos, inclusive do recebimento da denúncia e a incompetência do STF para julgar a ação penal, assim como fez o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Ou seja, se os réus devem ou não ser condenados. Então, depois de dizer que os processos são nulos, que eles não ficam de pé, que eles não têm validade, o que o Fux disse em relação à segunda parte, em relação ao mérito dos processos, ou seja, em relação aos réus serem ou não culpados. Essa apresentação dele diz respeito a um julgamento que aconteceu lá atrás, em maio, e que ele pediu vista. Agora, então, ele apresenta essas decisões em relação a 2 réus. Ele acabou defendendo a absolvição e, para o outro, ele acabou diminuindo a pena que tinha sido. Veio de Santa Catarina para os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, ela pôde ser absolvida. No entendimento do ministro, ela foi acusada de participar das invasões, mas não havia ali provas contra ela, que nas imagens avaliadas não se mostra a mulher de 59 anos cometendo nenhum tipo ali de problemas, assim, de mexer ali com os bens públicos mesmo, né, de atacar. Ele acabou entendendo que seria necessário a absolvição dessa ré. E no caso de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, que veio de Goiás aqui para Brasília no 8 de janeiro de 2023, o ministro entendeu que ele deve ser condenado apenas a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração do patrimônio tombado. Esse foi, então, o entendimento do ministro Luiz Fux em relação a esses 2 casos, sendo que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha tido formado maioria para poder... Fux decidiu de forma totalmente técnica, como um juiz. A validade desses casos, ele declarou a nulidade de todos os atos do STF, dizendo que o tribunal não tem competência para julgar réu sem foro privilegiado. E esse mesmo argumento que ele usou aqui, que tinha usado no caso Bolsonaro, se estende para todos os outros casos do 8 de janeiro. Ou seja, em relação a todos, ele vai revisar os julgamentos, ele vai se posicionar dizendo que são todos os casos absolutamente nulos. E aí, na segunda parte da análise que o juiz faz na hora de decidir a condenação, aí o Fux individualizou a conduta de cada um e inocentou aquela ré de 59 anos em relação a quem não tinha nenhuma prova de crime contra ela, e condenou outro réu apenas pelo crime de dano, porque ele de fato quebrou alguma coisa lá no 8 de janeiro, e aí condenou a pouco mais de 1 ano de prisão, e não a 14 anos como os outros outros políticos de toga tinham decidido. Gente, essas decisões do ministro Fux são extremamente importantes, porque elas plantam mais uma vez os fundamentos de uma futura anulação desses casos pelo Supremo, seja com uma vitória da direita nas eleições de 2026, seja com uma nova composição do Supremo Tribunal Federal. Fux está fazendo certo. Ele está anulando os processos que são e sempre foram nulos e, no mérito, está analisando caso a caso. Quem fez, a justiça e as famílias dos perseguidos políticos agradecem.